Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. 2017, o ano começando, e esse ano será um ano de muita libertação. Muitas pessoas com certeza abrirão as suas mentes e começarão a buscar o Pai em espírito e em verdade. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, sobre o que está escrito no verso 23 de João 4, quando o Messias diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura, as tais que assim o façam", ou seja, que o busquem, que o compreendam em espírito e não de forma carnal. Verso 24, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Essas poucas palavras do Messias, elas são maravilhosas. Mas se eu pegar só isso, eu posso criar na mente das pessoas várias coisas. Eu posso falar para elas que buscar o Pai em espírito e em verdade é você ir para um templo com sinceridade, né? Não com fingimento. É você louvar ao Pai, porque assimila-se muito essa questão de adorar ao Pai com cantar. E aí automaticamente eu vou falar que você tem que ir para o culto para louvar ao Pai. Isso é adorar o Pai em espírito, e nisso eu crio a mensagem que eu quiser, faço você presa minha, e no final do culto ainda peço a sua oferta, o seu suor, você me dará, e eu viverei do seu suor, fazendo você discípulo meu. E na verdade, nós fomos comprados para sermos discípulos do Messias, do Verbo, pessoas que obedecem a sua palavra. Não é uma prática religiosa, não é um ritual, não é uma tradição, não é uma coisa que você tem que fazer semanalmente, ir para templos, praticar aquelas liturgias, e sem perceber, você está caindo no que o Messias falou em Mateus 6. O Pai, ele não tolera repetições. Ele não gosta de pessoas que ficam o tempo todo repetindo as mesmas coisas. Nós não somos robôs. Nós temos livre-arbítrio. O Pai quer que nós vivamos. Como o Messias disse: "Pai, não os tires do mundo, mas os livres do mal." O Messias quer que a gente viva a vida. Que a gente seja sal, seja luz por onde passarmos. Não dentro de um saleiro, mas na vida. Você está entendendo? E o Messias disse: o Pai não tolera repetições. Ele quer que você o busque em espírito, que quando ele falar para buscar no quarto, para orar no quarto, sem ninguém ver, em secreto, é porque é dentro de você. Quarto é lugar de intimidade. É onde você fala com o Pai, ali dentro de você. É um momento de intimidade entre o esposo e a esposa, porque no madeiro o Messias, ele veio para se casar com o povo escolhido do Pai, aqueles que o buscam em espírito. E ele deixou a dica com a mulher samaritana: o Pai se casará não com aqueles que praticam obras carnais, que são pessoas que precisam ver para crer, mas ele se casará com aqueles que o adorem e que o busquem em espírito, no quarto, lugar de intimidade. E quando é no quarto, quando é íntimo, aí é verdadeiro. Ali não existe barganhas, não existe engano. Você sabe quem você é, e o Pai também sabe quem você é. Você pode pintar uma fachada para as pessoas do lado de fora, mas do lado de dentro, você é o que você é. E é esse interior do ser humano que o Pai procura. E é esse interior do ser humano, que é verdadeiro ou que é falso, que o Pai olha. E é ali que ele tem um encontro com você. Não é do lado de fora, dentro de um templo, com alguém falando, não. Porque no madeiro, como sombra do casamento que aconteceu em João 2, no madeiro, o Messias se casou agora com os adoradores espirituais. Pessoas que não são falsas, que não usam de barganha com o Pai, que não usam de espetáculos. Pessoas que não são mais crianças mimadas, que fazem o que é errado e ficam tentando, com suas liturgias, com suas tradições, tentar comprar o Pai. Não, são adultos, pessoas que cresceram. Porque só entra na graça, só entra na arca, só entra de fato no novo pacto pessoas que amadureceram, que deixaram de ser crianças, que não precisam mais de aios, não precisam mais de tutores. Agora é o Espírito do Pai que a convence do seu pecado. Não mais homens, não mais guias, não mais representantes de Deus, porque o Pai não precisa mais disso. O seu Filho já veio, já pôs fim a tudo isso, e ele se colocou agora como único guia. Eu gravei uma mensagem falando sobre quem são os guias que nós devemos ouvir. Na velha aliança, existiram pessoas como Paulo, ele fala lá em Hebreus 11, pessoas que foram heróis, que ouviram a voz do Espírito do Pai, que é o Verbo.
e que praticaram a sua justiça, sua verdade, libertando pessoas da escravidão. E essas pessoas foram destaques porque elas ouviam o verbo da vida e as outras não, porque eram duras. Tinha um coração endurecido, ouvido incircunciso, como diz Estevão em Atos 7. Por isso não ouviam a voz do Pai, precisavam de guias. Tinham que ficar dependendo de pessoas que falavam pelo Pai para elas. Os profetas que eram sensíveis à voz do Pai, que tinham espírito humildes. Mas no madeiro, o Messias, ao se casar com um povo espiritual, e o povo espiritual é aquele que se relaciona no quarto, que ouve a voz do Pai, que tem o ouvido circuncidado e que ouve a voz dele no seu ouvido, e a cada dia que ela vai ouvindo a voz do Espírito do Pai no seu ouvido, esse relacionamento íntimo, a sua fé vai aumentando, porque a fé vem pelo ouvir, é dar ouvido à voz do Espírito Santo que fala com ela constantemente. Mas para isso ela precisa entender que no madeiro o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, como profetizou o profeta Joel, e Pedro fala isso em Atos 2. Não existe mais guias na nova aliança, homens. Agora existe, é o Espírito do Pai falando com as pessoas, porque o Messias disse: eu não vos deixarei órfão. Não precisam mais chamar ninguém de pai. Não tenham mais ninguém como tutores, como guias de vocês, como mestres de vocês. Agora é o Espírito Santo dele que será o vosso guia, e ele vos conduzirá a caminho de paz. Por isso Paulo disse: não vos torneis escravos de homens, porque no madeiro o Messias busca os adoradores em espírito, que são ligados à cabeça, que é Cristo, e que não depende mais de pessoas para ficar ditando regras, porque isso durou até o madeiro. E no casamento, lá em João 2, o Messias ele transforma a água em vinho, deixando claro que dali para frente, quem o buscasse em espírito teria um relacionamento muito mais prazeroso, muito mais alegre com o Pai, e não mais o buscasse na carne. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Por quê? Porque estão na mão de lobos devoradores que abocanham o rebanho, fazem discípulos para si, prosperam através do sofrimento das pessoas, têm interesse das pessoas sofrerem, porque quanto mais elas sofrem, mais eles lucram. Um ou outro que consegue alguma coisa, eles usam como boi de piranha, eles usam como uma isca para trazer mais pessoas, e não para. É aquele ciclo vicioso, o tempo todo as pessoas entrando dentro desses lugares e enriquecendo cada vez mais esses homens. E muitos ainda pensam que eles têm alegria quando uma pessoa sai das drogas, que ele tem alegria quando uma pessoa se conserta com o seu marido, acham que eles têm alegria nisso. Na verdade, eles lucram com isso, porque eles usam uma pessoa que consegue alguma coisa para conseguir outras. E nisso as pessoas ficam enriquecendo cada vez mais esses homens. Eles têm alegria, é de ter o dinheirinho no bolso deles, suas campanhas. Todas as pessoas têm que dar dinheiro. E aquelas pessoas que não conseguem o que elas quiseram, por que eles não devolvem o dinheiro? Por que eles não vão lá e falam: olha, você não conseguiu, então tá aqui, tô devolvendo para você, tente de novo? Não, eles pegam tudo, eles querem cada vez mais. E as pessoas não entendem. Quando vão até eles, eles dizem que a fé delas é que é pouca, e nisso as pessoas acreditam. Quando é que as pessoas vão parar para dar ouvido à voz do Espírito? Que vão abandonar esses guias homens, esses homens que se levantaram, descumprindo o que o Messias disse. O Messias disse em Mateus 23, não queiram ser chamados de guias, não aceitem isso, vocês não são guias de ninguém, vocês só têm que libertar as pessoas para poderem buscar o verdadeiro guia, que é o Messias, e deixem que o Messias fale com elas do seu espírito, e não vocês. Se você se lembrar dos homens que Paulo chamou de heróis da fé, homens que esses líderes hoje usam como exemplos para tirar dinheiro